TCE na TV está no ar, confira os destaques de hoje. Retrospectiva, no último programa da série que vai mostrar as ações que marcaram o Tribunal de Contas de Sergipe em 2024, você vai rever a cobertura do seminário realizado pelo TCE em abril de 2024, que destacou os desafios da privacidade de dados em meio às novas tecnologias. A assinatura do convênio entre o Tribunal de Contas do Estado e a Universidade Federal de Sergipe para estudo de eficiência energética. A reunião no Tribunal de Contas do Estado que consolidou a criação do Fórum Estadual de Controladores Internos dos Municípios Sergipanos. E ainda o seminário promovido pela Corte de Contas Sergipana, que abordou o assédio moral e a discriminação nos ambientes de trabalho. Fique com a gente, o TCE na TV Retrospectiva 2024 está só começando. Em 2024, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi tema principal de um seminário realizado no mês de abril no Tribunal de Contas de Sergipe. O seminário Transparência Pública em Face do Direito Fundamental à Proteção dos Dados Pessoais versus o Direito à Informação em Face das Novas Tecnologias aconteceu no auditório do TCE e reuniu gestores e servidores de diversos órgãos sergipanos. A ideia desse evento é reunir os profissionais que estão trabalhando com essa parte de governança dos mais diversos órgãos do Estado. Exemplo do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do próprio Tribunal de Contas, o Poder Executivo, do Estadual, Assembleia Legislativa. E então é um evento interinstitucional para uma troca de experiências como forma de aperfeiçoar a governança em privacidade nos órgãos públicos do Estado. Realizado por meio de uma parceria entre a Escola de Contas do TCE, a Escola Superior da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe e a Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe, o evento contou com diversos palestrantes e discutiu os desafios de garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, mas também garantir o cumprimento da Lei de Proteção de Dados, vigente no Brasil desde 2020. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, que prestigiou o seminário, enfatizou que é dever da administração pública garantir a transparência ao cidadão, mas lembrou que o cuidado para que dados que devem ser privados não sejam expostos indevidamente deve ser ainda maior. A administração pública tem um dever de dar mais ampla transparência aos dados que são de interesse público, a todo cidadão, para que possa haver transparência, para que possa haver confiança do cidadão no que a administração pública faz e, ao mesmo tempo, é preciso, diante dos novos desafios, principalmente das tecnologias, inclusive da inteligência artificial, todo um cuidado por parte, inclusive, da administração pública que retém esses dados para que o cidadão não seja exposto e esses dados não caiam em mãos erradas. Com a constante evolução da tecnologia e as novas ferramentas que surgem de forma cada vez mais acelerada, aumenta também a preocupação com a segurança dos dados dos usuários. Uma das palestras do evento abordou as dificuldades que os advogados encontram não só no exercício da advocacia privada, mas também na advocacia pública. O advogado ele junta um dado pessoal de um cliente e isso vai para um sistema público, então vai para um sistema do Tribunal de Justiça, para um sistema do Tribunal de Contas, então lá também a gente tem que ter o mesmo nível de segurança que a gente espera do advogado, então todo mundo trabalha ali dentro daquele mesmo ecossistema. A secretária de Estado de Transparência e Controle, Silvana Lisboa, também foi uma das palestrantes do seminário e ressaltou a importância de discutir sobre transparência e privacidade e criar uma política estadual de proteção aos dados. É muito importante que a gente trabalhe esse tema, que é um tema novo, né? Realmente é um desafio, que tem a Lei de Acesso à Informação, que ela manda dar informação, mas também dentro das atividades de governança do próprio Estado, o Estado se preocupa em preservar os dados, né, dos cidadãos. Então, essa matéria, esse tema, esse dia, né, dedicado à análise desse tema, é muito importante para o Estado como um todo. Daí que nós vemos assim como um grande parceiro o TCE, né, a parceria também com a PGE e outros órgãos do próprio Estado, para que a gente junto forme uma política realmente estadual de proteção aos dados. Ao comentar a evolução tecnológica, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, disse que os órgãos precisam se aprofundar no tema
para garantir o cumprimento da Lei de Proteção de Dados. Nós não podemos deixar que o cidadão seja invadido, os seus dados sejam invadidos e sejam conhecidos. E é por isso que o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, traz hoje ao Tribunal um tema tão relevante como a proteção de dados e a transparência. Todos juntos procurando o quê? Procurando viabilizar para o Poder Público de Sergipe proteção dos nossos dados. Com foco na sustentabilidade ambiental e economia do dinheiro público, o Tribunal de Contas do Estado assinou em julho de 2024 o importante convênio com a Universidade Federal de Sergipe. O objetivo da parceria foi a realização de um estudo técnico para garantir a eficiência energética da Corte Sergipana. Relembre. O termo de cooperação que foi assinado tem como objeto o estudo de eficiência energética que será realizado pela UFS para ajudar a reduzir os gastos relacionados à energia elétrica na Corte de Contas. A iniciativa faz parte da agenda sustentável do TCE. Com isso, nós estamos trabalhando a sustentabilidade, porque nós vamos colocar energia solar no nosso tribunal. Nós estamos também fazendo a economia em reais, porque temos uma conta elevada. Eu acho que depois da folha de pagamento seria a segunda maior conta que nós temos no tribunal. E com isso a universidade, mais uma vez, se coloca à disposição do Tribunal de Contas, além de tudo aquilo que a Universidade Federal vem fazendo para a nossa gestão, além da questão do mestrado, a questão dos cursos que a Universidade de Pós-Graduação em Gestão Pública vem oferecendo a todos os nossos jurisdicionados e servidores do Tribunal de Contas de Sergipe. O estudo será executado em 2 fases. A primeira fase vai ser na contratação de energia no mercado livre, que na compra de energia permite ter um menor preço o custo de energia. Com isso, o TCE vai ter uma economia de 25% até 30% da conta. E na segunda etapa, essa instalação de geração de energia fotovoltaica na unidade, que é consistente em placas fotovoltaicas que seriam colocadas no estacionamento como cobertura das vagas. Durante a cerimônia de assinatura, o reitor da UFS, Walter Santana, enfatizou a importância da parceria com o Tribunal de Contas e ressaltou que essa interação representa um passo importante para o aprimoramento do processo de formação da universidade e serve de estímulo para que alunos e professores desenvolvam soluções inovadoras e práticas que atendam às demandas da sociedade. Primeiro, agradeço a conselheira presidente, a conselheira Suzana, por acreditar nessa possibilidade de interação com a universidade que para a gente abre um campo de possibilidades magnífico, né? Pois aperfeiçoamos o nosso processo de formação e damos à sociedade aqui, por meio do Tribunal de Contas, melhores condições de trabalho, que também é uma função da nossa universidade, dados os projetos de extensão, pesquisa e de interação acadêmica. Então, nesse convênio que ora assinamos, nós, pelo Departamento de Engenharia Elétrica, nós produziremos projetos que serão absorvidos pelo Tribunal na melhoria do gasto da energia elétrica, né? Criando condições para que o tribunal funcione melhor e, como eu falei, dando possibilidade de interação do nosso corpo docente e discente, de pensar soluções que sejam necessárias para o tribunal. A seguir, a gente relembra o resultado da reunião no TCE que consolidou a criação do Fórum Estadual de Controladores Internos dos municípios sergipanos. Depois do intervalo, a gente volta em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção, e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução emitindo um relatório conclusivo.
Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para a deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. No Diálogo Cidadão de hoje, nós vamos falar sobre câncer de próstata. E para isso convidamos o urologista, Dr. Diego Marques, que vai nos falar sobre este assunto que tanto deve preocupar os homens e o que deve ser feito, como está a situação, enfim, assuntos altamente interessantes. É o que nós vamos discutir agora. Olá, doutor Diego, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos, né, sobre um assunto tão prevalente, né, tão importante, né, que afeta a maioria dos homens e há muito mito, então a gente está aqui para desmistificar muitas das coisas e fazer, né, com que o homem se conscientize mais com a sua saúde. Com certeza. Doutor Diego, o senhor se formou aqui pela Universidade Federal de Sergipe, mas o senhor depois fez especializações fora do estado, né? Isso, a urologia, né, é uma subespecialidade cirúrgica, então o médico ele faz, depois que ele termina ali o curso de 6 anos, ele faz uma formação de 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia. Então eu fiz essas formações, fiz urologia lá em São José do Rio Preto. Já se vão 12 anos. Já foram 12 anos. E eu ainda fiz mais um ano em uro-oncologia, lá em Salvador, no Hospital Oncológico Aristides Maltês. Que são 13 anos, mas é bom dizer que constantemente que o médico está estudando, né? Diariamente, né? Então as condutas, os tratamentos, né, principalmente os oncológicos, eles mudam ali mês a mês. Então a gente tem que estar se atualizando, né? Senão a gente fica para trás e deixa de oferecer o que há de mais moderno para os nossos pacientes. Claro. Vamos então à questão da barreira, doutor Diego. Nós sabemos que existem algumas barreiras para o homem se conscientizar que ele precisa fazer o exame da próstata para diagnosticar se tem algum problema na válvula. O que é que o senhor tem encontrado mais esse tipo de barreira? A gente vê, né, ultimamente, aí, de 10 anos para cá, isso já mudou muito, né? Então, digamos que a campanha Novembro Azul veio para desmistificar muitas coisas em relação não só ao câncer de próstata, mas à saúde do homem em geral, né? Então, o homem, hoje em dia, ele está também se cuidando mais, ele está frequentando mais academias, né, nutricionista, melhorando a alimentação, estilo de vida saudável, que é isso que a gente busca, né? Porém, ainda não é algo comparável ao cuidado que a mulher tem. Então, a mulher já tem ali, culturalmente, né, de a família levar ali para o médico desde a adolescência. A mulher teve ali sua primeira menstruação, já é comum levar ali no ginecologista, né, fazer seus check-ups, orientações também, mas a gente não tem esse costume com o homem. Qual é a família que leva ali o menino adolescente antes de ter sua primeira relação sexual para uma consulta, às vezes só para desmistificar alguma coisa, tirar algumas dúvidas? Então a gente não tem culturalmente o mesmo cuidado do homem, né? Mas com as campanhas a gente vê que isso está mudando muito, né? Então, quando surgiu o Novembro Azul, já existia o Outubro Rosa. Começou A mulher saiu na frente, né? A mulher saiu na frente. Então começou na Austrália, né, uma ONG lá, que os homens deixaram o bigode crescer e resolveu chamar a atenção da sociedade para o câncer de próstata, que é silencioso, né? E no mais também a saúde do homem em geral. Isso aí que surgiu na Austrália, esse movimento, ele ficou mundial, né? Então teve uma ONG aqui no Brasil também, lá em São Paulo, que vamos pegar aí o Novembro Azul. Isso, graças a Deus, né, coisas boas que viralizaram, né? Então a gente tem
Hoje em dia, vários meses falando setembro amarelo, outubro rosa, isso eu acho que é bom, porque eu digo que a saúde ela deve ser cuidada no dia a dia, né? Assim, todos os meses, mas você ter um mês ali especial para chamar atenção, eu acho que isso reforça mais. Quantos homens vão no meu consultório em novembro, aumenta muito as consultas, né? Por conta disso, porque o alerta ali, a gente no dia a dia a gente esquece, né, de cuidar da nossa saúde, de ir no médico, mas quando vê um alerta ali, ó, uma propaganda, a mídia destacando isso, eles, tem que cuidar da minha saúde, vou marcar o médico. Então, acho que isso é importante. Doutor Diego, essa questão da idade, o senhor falou agora há pouco sobre adolescente. Qual é a idade melhor para o homem, ou o jovem, ou adolescente, começar a se preocupar com a próstata? Então, vamos lá. Sobre a saúde da próstata em si, né? Que é a próstata? A próstata é um órgão, né, que ele está ali na região da pelve masculina, né? Então, só as pessoas do sexo masculino que possuem esse órgão, que é a próstata, que ele vai produzir um líquido ali seminal, né, grande parte do líquido seminal, para nutrir os espermatozoides. Então, o que é que a próstata tem de especial em si? Porque ela está ali embaixo da bexiga. E o xixi, ele passa pelo canal da uretra. Mas ele passa pela próstata. Passa pela próstata. Tem uma porção da uretra que a gente chama que é a uretra prostática. Então, a uretra, ele passa por dentro da próstata. E a próstata, a partir dos 40 anos, mais ou menos, né? A gente fala muito só de câncer, mas não é só o câncer de próstata que aflige os homens. Então, a próstata ela pode ter crescimento, que a gente chama crescimento benigno. Como o crescimento benigno, as células benignas, elas estão ali próximo da uretra, o que é que acontece? Quando ela cresce, ela vai diminuir o calibre da uretra, fazendo com que os homens tenham dificuldade de urinar. Então, só que essa mudança não é súbita, é ao longo dos anos. Os homens vão percebendo, vou acordar uma vez à noite, antes de dormir não acontecia isso, hoje em dia já acordo 3, 4, vai passando os anos, já vai ficando fraco, entrecortado. Isso aí é sinais que a próstata está crescendo. Então, em relação à próstata, né, se ele tiver ali alguns sintomas miccionais, ele já procurar de imediato para fazer uma investigação, como é que está o tamanho, investigar como é que está o jato urinário. O que não significa dizer que ele não deva procurar se não tem, não é isso? Justamente, né? Então, fica o alerta, sabe por quê, França? Sim. Porque os sintomas, ele não vai ali gerar uma insatisfação logo de imediato. Ele é insidioso, então ela vai crescendo aos pouquinhos e aí o jato, ele não vai, estava bom, do outro dia estava ruim. Não, ele é aos pouquinhos. E o homem, ele vai achando que ali é o novo normal dele. E aí ele posterga o médico, tá me incomodando pouco, não me incomoda. Sabe aquele negócio que demora assim 5, 10 anos para o homem perceber que tem alguma coisa errada? É o que acontece com a próstata, né? Em relação ao crescimento benigno. Que é o fator de maior incidência, isso, né? Isso, então, atinge muito, né? Então, problemas prostáticos, eles podem ser malignos ou benignos. O que a gente tem para diferenciar, né? Então, muita gente acha que o câncer de próstata, só vai ter câncer de próstata se estiver sentindo alguma coisa. É aí que está errado. Porque a maioria dos cânceres de próstata, eles surgem, que eu digo, na zona periférica da próstata. 90% surge ali na zona periférica. Sei. A periférica, ela está longe ali do canal da uretra. Então, ela não vai dar sintomas. Então, por isso que a campanha do Novembro Azul quer conscientizar a homens, mesmo que não sintam nada, a fazer a investigação de um possível diagnóstico precoce. A prevenção... Que é o recomendável, né? Que é o recomendável. A prevenção que a gente fala não é uma prevenção assim, se eu for no médico eu não vou ter câncer de próstata. A prevenção que a gente fala em si é você diagnosticar precoce. Porque mesmo eu não sentindo nada, eu posso ter ali um câncer de próstata que está indolente, está só na próstata. E se eu demorar a diagnosticar, deixar ele dar sintomas, né, esperar 5 ou 10 anos, possa ser que esse câncer já se alastrou da próstata, já está saindo para os outros órgãos, que é a temida metástase. Né? Então, qual a diferença? Muita gente pergunta, qual a diferença entre o crescimento benigno e o crescimento maligno? O crescimento benigno,
ele vai estar ali só na próstata, ele vai incomodar, vai dar sintomas urinários, porém o crescimento maligno, temido câncer de próstata, são células que vão crescer desordenadamente e partir para outros órgãos, como ossos, como pulmão, né, como fígado. E aí a gente, esse crescimento desordenado, ele faz uma cadeia no nosso corpo, né, que pode levar à morte, às vezes, ali em pouco tempo. Porque quando chega nessa situação, o tratamento é muito mais complicado, né? Não tem como. Então, assim... Não significa dizer que ele está condenado à morte. Não, porque já mudou muito, né? Inclusive, Mas pode levar a 2018 para cá já surgiram várias novas drogas, inclusive para tratar esses cânceres de próstata mais avançados, né? A gente não consegue a cura, mas a gente consegue ter ali uma sobrevida maior, né? Coisas que antigamente a pessoa vivia menos com câncer de próstata espalhado pelo corpo, hoje em dia ela consegue viver mais. E tem muita coisa surgindo nova por aí. E viver com uma certa utilidade. Justamente, com qualidade de vida. Qualidade de vida. Esse que é o objetivo, não é só viver, mas qualidade de vida. Se você tem um tratamento que consegue sobreviver mais, mas sem qualidade de vida, esse não é muito objetivo. Então, os estudos já estão caminhando muito para isso, de mostrar a qualidade de vida naquele tratamento. E a gente descobrindo cedo, aí que é o lance. A gente fazendo o tratamento, às vezes uma cirurgia ou radioterapia, a gente consegue a cura daquele paciente. E eu tenho vários exemplos aí dos meus pacientes que descobriram no início e estão vivendo hoje normal, tá? Então, a sua pergunta sobre a importância da idade, né? Mesmo sem sintomas, eu digo que em relação à preocupação com câncer de próstata, todo ano, o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda todo homem acima de 50 anos, pelo menos ir uma vez ao ano ao urologista. Doutor Diego, eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor. Nós temos muito que conversar sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria imensamente de agradecer ao senhor por ter vindo conversar conosco, por dar essas explicações. Eu tenho certeza que o cidadão que está nos vendo e ouvindo, ele vai ter consciência, ele vai procurar o médico dele. Espera um pouquinho, né? Seja homem, faça seus exames. Muito obrigado, viu, doutor Diego? Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar conversando sobre um tema muito importante. Quanto mais a gente divulgar, ajudar, esclarecer mitos, esclarecer a importância do diagnóstico precoce, de se prevenir, ter uma vida mais saudável, a gente está fazendo a nossa parte. Com certeza. Muito obrigado, Diego. Agradeço. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o fortalecimento da gestão pública. Com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, uma importante reunião realizada na sede do TCE em agosto de 2024 marcou a criação do Fórum Estadual de Controladores Internos de Sergipe. O objetivo da reunião foi discutir a criação do Fórum Estadual de Controladores Internos de Sergipe. A ideia é ampliar a comunicação e fortalecer a atuação do controle interno nos municípios. Hoje essa reunião foi para alinhamento do estatuto, de divisão das diretorias e a partir daí fazer o fortalecimento das ações do controle em todo o estado, em cada município, porque a atuação do controle é de extrema importância na gestão pública. O controle, ele é o guardião da gestão. Então aquela política pública que é aplicada lá na ponta, todo aquele processo para que aquela política pública acontecesse foi passado pelo controle, que vai priorizar que aconteça, mas vai dar todo o resguardo à gestão, ao erário público. A ideia de criar o fórum surgiu a partir de encontros entre os profissionais que atuam no controle interno e o Ministério Público de Contas de Sergipe, que atua junto ao TCE. Ao longo do encontro, os participantes destacaram o papel do Tribunal de Contas de Sergipe no estímulo do fortalecimento desse setor da administração pública. Só o fato do tribunal ter nos dado esse espaço aqui já nos dá muita força, muita coragem, né, para continuar com este propósito e auxiliar, acima de tudo, a governança dos municípios. Porque o propósito maior é de que as controladorias elas consigam ter estrutura suficiente, uma valorização muito importante e com condições técnicas, tanto jurídicas quanto qualidade técnica e jurídica, para a gente atender com qualidade aos gestores e aqueles que necessitam das assessorias das controladorias internas. E o
assédio moral e a discriminação nos ambientes de trabalho foram discutidos durante seminário promovido pelo Tribunal de Contas de Sergipe em março de 2024. É o que a gente revê agora. O seminário Prevenção e Tratamento ao Assédio Moral e à Discriminação fez parte das ações em referência ao Mês da Mulher no Tribunal de Contas. A iniciativa foi idealizada com o objetivo de conscientizar todos os servidores sobre a gravidade dessas questões e promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e respeitoso para todos. Embora homens e mulheres possam ser vítimas de assédio, o problema ainda atinge mais as mulheres. De acordo com uma pesquisa feita no ano passado pela Cato, empresa recrutadora de candidatos, 38,7% das mulheres brasileiras já sofreram assédio moral dentro das empresas. De acordo com a advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, Nara Rebouças, que mediou o seminário, o conhecimento e a conscientização são os caminhos para combater o assédio. A forma da gente prevenir o assédio é conhecendo, é falando sobre, é treinando as equipes, é treinando as pessoas, porque às vezes as pessoas são vítimas de assédio e elas nem se percebem que elas foram vítimas de assédio, que elas estão passando por aquilo, porque é uma coisa tão constrangedora, é uma coisa tão velada, é uma coisa feita num ambiente que você está ali achando que você está num ambiente seguro e você está num ambiente tóxico, né? Então o objetivo é esse, é falar sobre esse assunto, porque infelizmente nós mulheres somos as maiores vítimas. Eu não quero levantar bandeira de sexo, mas é importante que a gente saiba que infelizmente, por qualquer fonte de pesquisa, por qualquer período analisado, as mulheres sempre são as maiores vítimas e a gente precisa deixar um basta nisso aí, né? A delegada de polícia e diretora de proteção e combate à violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres em Sergipe, Ana Carolina Jorge, também foi convidada para palestrar no evento e falou sobre os dados da violência contra a mulher em Sergipe e as iniciativas do governo para apoiar e acolher as vítimas. Com a criação da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, nós atualmente somos responsáveis pela articulação dessa rede. Então, se tem uma mulher que procura os serviços da rede de proteção e não é devidamente acolhida e não tem esse atendimento humanizado, a Secretaria de Estado entra nessa intervenção para poder destravar esta rota crítica, compreender os entraves que essa mulher está passando para que a gente possa articular e conversar com as instituições para rever as suas práticas. Ao longo do seminário, os participantes puderam interagir e, além de trocar experiências, puderam tirar dúvidas. A advogada Vanessa Matos conversou sobre as diversas formas de assédio e lembrou que algumas delas não são facilmente identificadas. Por isso, é tão importante que mulheres e homens aprendam a identificar o assédio para prevenir a prática e que as mulheres saibam quais são seus direitos e como buscar ajuda. É um tema bastante importante para que todos saibam seus direitos, saibam, né, se está passando, como procurar uma ajuda e como prevenir também, para que o tribunal, os chefes, né, eles saibam o que é e previna isso, que não aconteça mais. E assim a gente conclui hoje a série TCE na TV Retrospectiva 2024. Na próxima semana a gente volta com os programas inéditos e muitas novidades na cobertura dos assuntos relacionados ao Tribunal de Contas de Sergipe. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. E eu espero você.